Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 8 de junho de 2025, a edição de número 1283 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo são 10 horas 3 minutos, em Lisboa 14 horas 3 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho da Amadora. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, notícias Lusanet mais uma vez. O nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos aqui com a gente no Navegar é Preciso, nesta manhã meio gelada do outono brasileiro. Mas vamos esquentar o dia com o bom dia dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham todos os domingos. Um beijo no coração, bom domingo a todos. E vamos lá de notícias Lusanet, em São Paulo, 10 horas e 5 minutos. E em Lisboa, 14 horas 5 minutos. Execução das políticas de imigração continua com Rui Armindo de Freitas. É uma palavra a mais no cargo: imigração. Rui Armindo Freitas vai continuar no governo com a execução das políticas migratórias. A novidade é que agora o assunto consta no cargo oficialmente: secretário de Estado adjunto da Presidência e Imigração. Na legislatura anterior, a palavra imigração não existia no cargo. No entanto, este foi o tema ao qual o secretário de Estado dedicou-se durante todo o tempo, em articulação com o ministro Antônio Leitão Amaro, ao assumir como secretário, aos 41 anos, em abril do ano passado. O economista e empresário do setor têxtil não tinha nenhuma experiência na área da imigração, mas passou a estudar o tema para executar as políticas de uma das áreas mais complexas do governo. É Rui Armindo Freitas, nascido em Guimarães, e supervisiona diretamente de toda a operação da estrutura de missão no terreno. Realiza reuniões semanais na sede em Lisboa com o coordenador Luiz Góes Pinheiro e visitas aos postos de atendimento por todo o país.
Mas o acompanhamento é ainda de mais perto. No gabinete do secretário de Estado está um enorme ecrã com informações em tempo real sobre o andamento dessa task force. Foi criado um sistema em que toda a operação pode ser monitorada, como o número de atendimentos e de processos analisados pelos 843 advogados e solicitadores que analisam a documentação dos cidadãos. Navegar é preciso. EDP procura participantes para projeto piloto de carregamento inteligente de veículos elétricos. A Energias de Portugal anunciou que está a lançar um projeto piloto em Portugal que pretende testar uma nova forma de carregar o carro elétrico em casa, de forma mais simples, cômoda e eficiente, e que está à procura de utilizadores para experimentar. Em causa está uma solução de carregamento inteligente, o Smart Charging, que gere automaticamente o carregamento do veículo durante o horário escolhido pelo condutor, otimizando o consumo para os momentos de menor custos de eletricidade, refere a empresa em comunicado, dando nota que, ao participar, cada condutor tem 15% de descontos nos carregamentos geridos pela EDP. O processo já começou, dado que o projeto piloto arranca em julho. A adesão é gratuita, mas tem vagas limitadas às primeiras 500 inscrições. O projeto não tem fidelização, nem exige qualquer equipamento adicional, mas só está disponível para marcas de veículos que suportam o Smart Charging e para quem carregue o carro em habitação própria. Os prédios ficam de fora numa primeira fase. Os interessados em participar podem saber mais detalhes e inscrever-se no site da EDP Comercial. Diz ainda a EDP que este projeto se enquadra na estratégia de liderar o desenvolvimento da mobilidade elétrica em Portugal através da contínua aposta em soluções inovadoras de carregamento em casa, no escritório ou na rede pública, com benefícios para os clientes. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10h09. No Porto, 14h09. Metrobus do Porto faz primeiro ensaio após 9 meses de espera. O Metrobus do Porto fez os primeiros ensaios mais de 9 meses após a empresa anunciar o fim das obras principais do projeto. Entre quinta-feira à noite, dia 5 de junho, e a madrugada da última sexta-feira, dia 6, arrancaram os ensaios do Metrobus, com o primeiro veículo a percorrer todo o percurso da ligação Boa Vista Império, ao longo das avenidas da Boa Vista e do Marechal Gomes da Costa, incluindo a inversão de sentido em ambos os extremos da linha. Todas as operações, incluindo as de aproximação e paragem em todas as 7 estações do Metrobus nesta ligação, bem como a inversão de marcha na rotunda da Boa Vista, em frente à Casa da Música, foram várias vezes testadas com sucesso, sem qualquer anomalia a registrar, referiu a mesma fonte. A transportadora referiu ainda que os ensaios foram conduzidos por técnicos do fornecedor, a empresa portuguesa Caetano Bus, e acompanhados por responsáveis da Metrô do Porto, sendo em permanência monitorados por elementos da Polícia Municipal. O teste põe fim a um período superior a 9 meses desde que, a 23 de agosto do ano passado, a Metrô do Porto anunciou que a empreitada do Metrobus ficou terminada, com exceção dos acabamentos nas estações Paisagismo e Jardinagem. Navegar é preciso. 25 anos depois, outro Conceição ajudou a seleção a abater a Alemanha.
Roberto Martínez quebrou um enguiço alemão e 25 anos depois, Portugal voltou a vencer a Alemanha 2-1. O selecionador português tinha antecipado esse desejo, objetivo de repetir o feito de Humberto Coelho no Euro 2000 e conseguiu com a ajuda dos gols de Francisco Conceição e Cristiano Ronaldo. A Espanha venceu a França por 5-4 e então hoje Portugal e Espanha encontram-se finalmente numa decisão de uma competição, neste caso a Liga das Nações de Futebol, depois de 43 jogos entre oficiais e sobretudo particulares, com a La Roja a ter alguma vantagem nos duelos a doer. Na cronologia de confrontos, o parceiro ibérico aparece destacado no topo de equipes que Portugal apanhou pela frente, mas nunca lusos e espanhóis, em quase 100 anos, disputaram diretamente uma final ou um troféu, situação que faz do jogo deste domingo na Allianz Arena em Munique, na Alemanha, um momento histórico. A rivalidade futebolística é praticamente centenária, mas nunca Portugal e Espanha lutaram diretamente por um troféu, apesar de, no ano passado, ou no passado, se terem cruzado em fases finais. A mais recente foi em 2018, na Copa da Rússia, ainda na fase de grupos do Campeonato do Mundo, um empate histórico de 3-3 que ficou marcado pelo hat-trick de Cristiano Ronaldo. Navegar é preciso. Na bela e fria São Paulo, 10h13. E no Conselho da Amadora, que será abordado daqui a pouquinho no turismo, são exatamente agora 14h14. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. Atenção, hein? Você que fez a reserva de convites, acontece hoje a partir das 12 horas o 4º Arraial Arouquense com o 4º encontro de concertinas do Arouca São Paulo Clube. No cardápio, as deliciosas sardinhas portuguesas e febras, e na parte artística, a apresentação dos tocadores de diversos ranchos de São Paulo. O convite dá direito à mesa de petiscos, buffet self-service, sobremesa, as bebidas cobradas à parte, estacionamento gratuito. Qualquer dúvida, entre em contato através do WhatsApp do Arouca pelos números DDD 11 97133 9196 ou 11 92049 3070. Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupolusanet@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. Chega ao final Notícias Luzanet, mas vamos navegar até às 11 da manhã com muita informação no turismo. Iremos falar do Conselho da Amadora, na história dos castelos portugueses. Hoje o último capítulo do Castelo de Vilar Maior. Nos descontos tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Mas agora é hora de música maravilhosa, música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido internauta ligadinho aqui com a gente no Navegar é Preciso, e também a todos os aniversariantes da semana. Hoje o Luiz Pereira lá da Portuguesa, né, Nelson, fazendo aniversário. Isso, um abraço pro Luiz Pereira. Hoje também o primo do Emílio, o Luiz Fernando. Olha o aniversário dos Luiz hoje, hein? Luiz Fernando fazendo aniversário, ele que é primo do Emílio também hoje. Um abração para ele. Amanhã, dia 9, o meu primo Silvio Duarte fazendo aniversário, um abração para ele. E também o meu cunhado, Adilson Silva, fazendo aniversário, abração para ele também. Na terça-feira, dia 10,
Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. O Navegar é Preciso também completando 25 anos no ar, né? Nossa Senhora, que coisa, em um quarto de século nós aqui prestando esse serviço para a comunidade portuguesa e para a nossa lusa, né, Lourenço? Parabéns para nós. Exatamente. Na sexta-feira, dia 13, outro entusiasta da nossa luz, o Antônio Quintal, fazendo aniversário. Parabéns para ele no dia 13. E no dia 14, o meu tio José Souza também, o tio Zé fazendo aniversário. Um abração para ele. Muita gente aniversariando, inclusive você aí do outro lado, tá fazendo aniversário essa semana? Um grande abraço para você também. Muitas felicidades. E todos nós vamos ouvir agora com a voz Maria da Fé, Primeiro Amor. Opa, vamos lá. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual é o destino da viagem de hoje? Hoje vamos até a bela Amadora. O Conselho da Amadora está integrado no Distrito de Lisboa, inscrevendo-se na zona geográfica da área metropolitana de Lisboa Norte e distando cerca de 10 quilômetros a noroeste da capital. Faz fronteira a sul com o Concelho de Oeiras, a norte com Odivelas, a oeste com Sintra e a leste com Lisboa. O concelho ocupa uma área de 24 quilômetros quadrados, distribuída por 11 freguesias. A 2 de abril de 1887 foi inaugurada a estação da Porcalhota, que veio dar origem ao atual núcleo urbano da Amadora. Por decreto de 28 de outubro de 1907, a designação oficial do núcleo populacional passou a ser Amadora. Em 24 de junho de 1937, Amadora foi elevada à categoria de vila pertencendo ao Concelho de Oeiras e comarca de Sintra. Em 11 de setembro de 1979, foi criado o Concelho da Amadora e a vila foi elevada à categoria de cidade. Nelson, já estamos lá no Distrito de Lisboa. Como é que fazemos para adentrar o Concelho da Amadora, hein, Nelson? Amadora é localizada a 10 quilômetros de Lisboa e os principais acessos são pelas estradas IC16, IC18 e IC19. Lourenço, o que temos de patrimônio, cultura e lazer? O Concelho da Amadora dispõe de vários locais de interesse turístico, impulsionados sobretudo pelo seu valor patrimonial. Assim, destacamos a Capela de Nossa Senhora da Lapa, o chafariz da Porcalhota e o trecho do Aqueduto de Águas Livres. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato da Amadora, hein? Os destaques ficam por conta da tapeçaria, das rendas, da azulejaria, dos vitrais, da cerâmica, da olaria, da cestaria, das máscaras, das miniaturas e dos brinquedos em madeira. Lourenço, o que temos de festas e eventos na Amadora? Destacamos a procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima, a 13 de maio, a Romaria em honra de Nossa Senhora, a 30 de setembro, e a festa de Nossa Senhora da Conceição, a 8 de dezembro. Nelson, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica da Amadora. O destaque fica por conta do coelho, a Pedro dos Coelhos, sendo este um petisco bastante afamado no século XIX. Nelson, quem quiser maiores informações sobre o Concelho da Amadora, consulta que site, hein? É muito fácil, é só ir lá no site da Câmara Municipal da Amadora e o endereço eletrônico é o www.cm-amadora.pt. Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite a Amadora. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. Minha gente, depois de visitarmos Amadora, ali pertinho de Lisboa, vamos continuar aqui no Redescobrindo a Comunidade, agora falando dos castelos portugueses. Lourenço, de qual falaremos hoje?
hoje o segundo e último capítulo do Castelo de Vilar Maior. Exatamente, à época da reconquista cristã da Península Ibérica, a posição de Vilar Maior revestiu-se de valor estratégico na fronteira entre cristãos e muçulmanos. O castelo é pela primeira vez referido na segunda metade do século XI, imediatamente após a Campanha das Beiras, promovida por Fernando Magno em 1139. Segundo essa vertente, a sua construção ou reconstrução inscreve-se no quadro de expansão do Reino de Leão. Outros atribuem a sua reedificação a Afonso IX de Leão, tendo a cerca da vila sido erguida desde o final do século XIII, conforme inscrição epigráfica datada de 1280, o que atesta sua importância regional à época. Integrante do território de Ribacoa, disputado a Leão por Dom Dinis, este soberano passou foral à povoação em 17 de novembro de 1296, quando a terá conquistado. A sua posse definitiva para Portugal, entretanto, só foi assegurada pelo Tratado de Alcanísses em 1297, a partir de quando o soberano procurou consolidar as fronteiras na região, fazendo reedificar os castelos de Alfaiates, Almeida, Castelo Bom, Castelo Melhor, Castelo Mendo, Castelo Rodrigo, Pinhel, Sabugal e o de Vilar Maior. Com a paz, a fortificação perdeu importância e começaram a sentir-se dificuldades de povoamento. Visando reverter esse quadro, em meados do século XV, a vila recebeu o privilégio de culto de homiciados em 1440, visando atrair moradores. Pelo mesmo motivo, Dom Manuel I concedeu-lhe o Foral Novo em 1510. Nessa época, a povoação e seu castelo encontram-se figurados por Duarte de Armas, no livro das Fortalezas, e, no contexto da Guerra Peninsular, a região foi ponto de passagem das invasões napoleônicas, constando que a vila e seu castelo foram saqueados e incendiados. Em ruínas, o castelo foi classificado como imóvel de interesse público por decreto número 2 de 96, publicado em 6 de março de 1996. Aguardo, entretanto, a definição de um projeto de valorização que requer necessariamente uma prévia investigação arqueológica. Castelo de Montanha apresenta elementos do estilo românico e gótico, com planta no formato oval irregular, acedido por portão em arco de volta quebrada. No lado oposto, a este, rasga-se um outro, de menores dimensões, em arco apontado. O topo das muralhas é percorrido por um adarve. Entre as diversas construções que originalmente se erguiam na Praça de Armas, destacam-se a monumental Torre de Menagem, de planta quadrada dividida internamente em 3 pavimentos, defendendo o portão e a cisterna. A entrada na Torre de Menagem faz-se pelo interior da muralha, ao nível do adarve, por meio de porta sobrelevada de arco apontado. No seu alçado principal, o brasão das quinas reafirma o poder real. Subsistem vestígios da cerca da vila, como o arranque do arco de uma das suas portas. Olha aí, então, que legal, aí dessecamos aí tudo sobre o Castelo de Vilar Maior, mais um daqueles castelos, parece um brinquinho ali no meio do morro, ali no meio da montanha, o Castelo de Vilar Maior, que é exemplo de outros castelos, como citamos aqui, o de Alfaiates, Castelo Melhor, e o de Sabugal, Pinhel, formavam ali um grande ponto de resistência dos portugueses contra o Reino de Leão. Então é isso, minha gente. Semana que vem tem mais história de Portugal, tem mais castelos portugueses, Lourenço.
Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lindo hino ao fundo anunciando o futebol português, o desporto em Portugal. Já estamos com eles ao vivo e a cores nesta manhã gelada do outono brasileiro. Vamos receber primeiro bom dia, Kate, de Emílio, e depois de Camões. Bom dia, Emílio. Bom dia, Lourenço. Bom dia, Nelson. Bom dia, internautas. E o bom dia é frio, porque está muito frio aqui. Bom dia, Camões. Bom dia, Nelson, Lourenço, Emílio, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia, Camões. Bom dia, Emílio. Eu realmente imagino o frio que deve estar aí, o Emílio. Mas lá na Alemanha tudo vai estar quente, porque afinal de contas o Martinez até que chegou a inventar ali na sua escalação, mas Portugal finalmente venceu a Alemanha depois de 25 anos, né, Emílio? E olha a coincidência. A última vitória, Portugal teve 3 gols marcados, sabe por quem? Nós falamos aqui pelo Sérgio Conceição. O segundo que coisa, gol, hein? Vocês devem ter visto, o segundo gol, muito parecido com o gol do Chico Conceição. Mas muito, muito, muito parecido. O Martinez resolveu inventar de novo, como sempre ele faz, né? A imprensa lusa tá no pé dele, tá com a cabeça preta. Aí ele resolveu colocar o João Neves de lateral, falou que o Dalot vinha de contusão, não sei o quê, e o Rubem Neves, deixando o Vitinho no banco. Vitinho é o melhor jogador do PSG, destaque da final da Champions, uma pérola, ele deixou o cara no banco. Bom, ainda assim deu certo. Portugal, embora com menor domínio de bola, foi para cima, marcou a saída de bola da Alemanha, dominou os primeiros 20 minutos, depois dos 20 minutos, aí a Alemanha saiu da toca, tentou afogar Portugal, foi para cima, mas a bola sempre parou na mão do Diogo Costa. No finalzinho do primeiro tempo, mais uma jogada no Nuno Mendes, cruzou, Cristiano Ronaldo chegou um segundinho atrasado, senão já seria ali o gol de Portugal. Começa o segundo tempo, 4 minutos, uma bola alçada na área. Aí o tal de Voldemade, ele obstruiu a passagem do Rubem Dias, ele estava impedido, não participou efetivamente do gol, mas ele obstruiu a passagem do Rubem Dias, que ia chegar na bola. Com isso, o Wirtz de cabeça fez 1-0. Para mim, participação clara no gol, deveria ter sido anulado o gol. Aí o seu Martinez resolveu acordar e sacou por atacado, colocou o Vitinho no lugar do Rubem Neves, colocou o Chico Conceição no lugar de Trincão, que também não fez nada no primeiro tempo, e colocou o Semedo no lugar de João Neves. Isso foi aos 5, 6 minutos que ele fez as mudanças. Aos 18, uma bola, uma tabela feita entre o Bruno Fernandes e o Chico Conceição. Ele passou, deu uma finta no tal de Gossen, evoluiu, e com a ponta do pé esquerdo, uma bola colocada, fez um golaço. O gol já deixou a Alemanha meio baqueada. 5 minutos depois, tabela entre Bruno Fernandes e Nuno Mendes. Aliás, que tá jogando o Nuno Mendes, hein? O Nuno Mendes foi para a linha de fundo, poderia ter chutado para o gol, olhou para a pequena área, viu o Cristiano,
cruzou, pá. Ah, mas o Cristiano estava impedido. O VAR da FIFA, aquele VAR semiautomático, mostrou claramente que o Cristiano estava uma bola atrás da linha da bola. Então, gol legal, para tristeza de muitos. Com o gol, Portugal só administrou, ainda tomou uma bola da Alemanha na trave, mas a Alemanha ia para o ataque, se perdia toda, e Portugal soube segurar o resultado. No finalzinho da partida, o Chico Conceição e o Jota perderam 2 gols, 2 milagres do goleiro alemão, e com isso, é isso mesmo, Lourenço. E com isso, Portugal venceu a Alemanha e garantiu a final pela segunda vez da Liga das Nações. Dependendo do resultado de hoje, é uma partida dificílima. Simples fato de Portugal ter chegado à final da Liga das Nações já é um feito histórico. Eu acho, Nelson, na verdade, eu acho que o goleiro da Alemanha fez... Não é que Portugal perdeu, não. No final, eu acho que o goleiro da Alemanha fez duas defesas monstruosas. Sim, mas o Francisco... Os portugueses chutaram direitinho. Tanto um quanto outro. Não. Chutaram direitinho. O goleiro da Alemanha que fez 2 defesas monstruosas. Na verdade, aquele gol do Francisco Conceição, concordo aí com o Lourenço, não pode perder um gol daqueles. Ele chutou em cima do goleiro, não pode ali, matava o jogo, mas tudo bem, Portugal ainda conseguiu manter a vitória. E o Emílio comentou aí do senhor Roberto Martins, que anda dizendo por aí que ele não consegue entender por que estão querendo a cabeça dele, com os resultados que ele tem, que não sei o quê. O que acontece é o seguinte, senhor Martinez, o Portugal tem um pouco um pouco mais de ambição, não é ficar só nesse negócio de cai na semifinal, isso aí não interessa para Portugal. Portugal tem um elenco muito bom e, infelizmente... Uma geração boa, né? Exatamente. Portugal, olha, uma das melhores gerações, e já há alguns anos que Portugal vem montando belas seleções. A gente lembra da Euro 2004, Portugal já tinha uma belíssima seleção, o Rui Costa, uns times maravilhosos, o Figo, e agora uma geração nova, e realmente está sobrando lateral esquerdo em Portugal, impressionante. Tem o Nuno, que deu um passe para o Cristiano Ronaldo fazer, tem outros jogadores lá, tem muito bons jogadores. E ele continua fazendo algumas invenções aí. Fala aí. Eu ouço dizer que Portugal ganhou apesar do Martinez, porque a seleção é muito boa. Se a seleção fosse aquela seleção do passado, estava fora já. Ele inventou, mas assim, a técnica, a qualidade da seleção suplantou essas besteiras que o Martinez fez. Eu não sei também o técnico da Alemanha, não sei se ele achou que Portugal é freguês e tal. Ele entrou com 6 substituições do time que havia ganho, que tinha ido para a final, para a semifinal. Não entendi. Olha, alguns jogadores estavam machucados, né, Nelson? Também, né? Mas o fato é que... Fala, Emílio. Independente disso, para mim, foi uma das melhores partidas que eu vi Portugal fazer nos últimos tempos. Sim, Portugal logo de cara já se percebia que Portugal estava bem no jogo. Já logo de cara. Você vê que Portugal tinha o controle da partida. Aí, num dado momento, a Alemanha foi melhor e aí apareceu o Diogo Costa. Pegou bolas incríveis, umas defesas importantíssimas. Bem lembrado. O Diogo Costa fez uma partida maravilhosa. O gol não deu para pegar, mas olha, e Portugal com autoridade, e olha que nem colocou o Rafael Leão. Personalidade, né, Nelson? Portugal entrou Sim. sem medo. Parece que o dono da casa. Sim, fala Camões. E a gente tem que lembrar, não importa que o local é definido antes de tudo, essas coisas todas, mas nós não podemos esquecer que o jogo foi na Alemanha. Exatamente. 65 mil torcedores, 65 mil alemães. Não, e eu queria lembrar outra coisa. Tinha bastante português lá, Emílio. 10 mil.
Faziam mais barulho que os outros 50 mil lá deles. Não, agora, o que eu acho que deu sangue para Portugal, a Nelson Emílio, é aquela história, aquela coisa que aquilo foi emocionante. Logo no começo do jogo, a torcida da Alemanha, amigo, foi mexer justamente com quem? Com o Cristiano Ronaldo. Messi. O Ronaldo só tranquilo, só na boa. Ele só fez assim, depois ele falou. Depois só fez assim, depois só fez assim, ó. Que bobagem, né? Que bobagem. Aliás, o Cristiano Ronaldo foi perguntado por uma jornalista quem que ele achava que era melhor, se era ele ou se era o Messi. Ele falou e respondeu, os dois. Aí o cara falou, mas você respondeu com a cara amarrada? Então pergunta de novo. Aí ele falou, os dois, rindo. Aliás, aproveitando essa sua colocação, nós fizeram uma pergunta para ele. Ô, Cristiano, tem dias que você acorda sem vontade de fazer alguma coisa? Ele falou, tem. Hoje eu não queria estar aqui com vocês. Ele falou, brincadeira, hein? Meu Deus do céu. Não, olha, o Cristiano Ronaldo, olha, se ele tivesse 5 anos menos, ele já tinha feito 2 gols que ele não costumava perder. Uma bola que ele subiu de cabeça, aliás, continua subindo, que parece que pula de um trampolim. Subiu maravilhosamente bem, quase fez o gol de cabeça. Em outras épocas ele já teria feito. Mas a importância dele, a experiência, dele saber se colocar, esse gol aí, ele não fez nada, ele só empurrou para dentro. Mas ele estava lá, entendeu? Então, é um cara que faz diferença, preocupa os adversários e abre espaço para os outros. Gostei muito do Cristiano, gostei muito da dupla de zaga, jogaram muito bem o Inácio e o Rubem Dias. O lateral também foi muito bem, ou seja, Portugal jogou bem, até de quem a gente não esperava muita coisa, que nesse Rubem Dias, até que ele jogou bem, né? O Bernardo Silva continua sendo aquela enceradeira. Eu, particularmente, não gosto do estilo do jogo do Bernardo Silva, mas ele também jogou bem, marcou e tal. E outra, hein? Portugal ainda teve o Gonçalo no banco. Se ele entrasse, era capaz de meter mais um, porque ele é um cara. Ele é incrível, o Gonçalo Ramos. Ele é um cara que cheira gol. Então, olha, Portugal muito bem. Agora vamos falar do jogo de hoje. Jogo dificílimo. Eu queria só falar o seguinte, é que o Emílio falou que o cara sobe e subiu. O zagueiro que estava marcando ele tinha 1,92 m. Então, o Cristiano Ronaldo é um caso a ser estudado. E olha, hoje, quem viu o jogo Espanha e França, já sabe que, vai ser parada difícil. Eu só gostaria de lembrar que na última edição da Liga das Nações, aí da Copa das Nações, a Espanha fez a final com a Croácia, e a Croácia segurou eles a 0-0 até o final e foi para os pênaltis. Então não é assim, é impossível segurar os caras. Não é impossível. O Yamal é um inferno, um jogador incrível, belíssimo jogador, eles têm uma equipe muito bem montada pelo treinador, mas a defesa deles confessa. Então, a Vista estava ganhando de 5-1, deixou de fazer 5-4 e estavam rezando para acabar o jogo. Então, é o seguinte, o jogo é jogado e o lambari é pescado. O jogo é lá dentro, além do que tem a rivalidade ali da Península, né, que é Portugal e Espanha. A gente lembrou bem aqui no começo do programa dos 3-3 de Portugal e Espanha, que o Cristiano Ronaldo meteu 3 gols. Então é o seguinte, o bicho vai pegar. Só precisa tomar cuidado com os grandes jogadores da Espanha, né, que não são poucos. Enfim. Isso é verdade. O que você acha, Camões? Eu queria falar o seguinte, Portugal tem, nesse jogo especificamente, tem que ter o contra-ataque. Tem que dar um pouquinho de laço para a Espanha e pegar o contra-ataque. Porque, você viu, eles estavam com o jogo ganho contra a França, goleando 5-1. Quando eles deram um contra-ataque à França, amigo, tomaram 4. Por isso que
Por isso que eu, na partida contra a Alemanha, e essa, não entraria com o Pedro Neto, assim com o Gonçalo Ramos. Eu percebo que a Espanha ela está com um pouco de soberba, entendeu? A exemplo do que aconteceu com o Barcelona contra a Inter de Milão, achando que já estava ganho, que não sei o quê. Os caras estão meio mascaradinhos, assim, achando que já ganhamos, a gente faz o gol a hora que a gente quer, e não é bem assim. Então, se não respeitar Portugal, eles vão se dar mal. Então, Portugal tem chance, sim. A imprensa toda aí falando, não, porque a Espanha. É lógico que a Espanha leva um certo favoritismo, porque está jogando muita bola e tem grandes jogadores. Mas Portugal também não fica atrás. Tanto é que Portugal está na final. Ponto. O maior empecilho para Portugal seria as invenções do Martinez. O Martinez tem que simplesmente não inventar. Jogar a bola, fazer o arroz com feijão. Mas, Jaime, eu já vi uma escalação andando por aí, que diz que é dele, né? Que no meio de campo, que ele vai jogar com o João Neves e com o Vitinha, e na frente com o Bruno lá, com o Bruno, deixando o Bernardo no banco. É um ótimo meio de campo, mas um pouco frágil. Eu acho o seguinte... Bernardo Silva enrola muito. Tem que ter um meio de campo combatente, uma muralha. Concordo. É que o Bernardo... Dependendo da evolução, pô, até o Palhinha aí no lugar do João Neves. O Bernardo, o que acontece? Ele, nesse último jogo, ele não jogou de meia, como ele vem jogando no City e tal. Ele não jogou de meia. Ele jogou de volante, junto com o Rubem Neves. Então, nessa condição, a vantagem que o Bernardo Silva tem é dele ser mais... Ele é rápido, né? Ele é baixinho, então ele é rápido. Então, não sei. Como eu falei, eu não gosto muito do estilo do Bernardo Silva. Não gosto, assim, aquele jeitinho de enceradeira dele e tal. Mas, sei lá. E tem outra coisa também. Tem uma velha ditado no futebol que se diz: o time que está ganhando não se mexe. Então, mas vamos ver, hoje em dia, você faz 5 substituições, o técnico tem que saber armar o time. Cada jogo é um jogo diferente. Né? Cada adversários diferentes requerem escalações diferentes. Não dá. Eu acho que uma marcação... Imagina, né, Emílio, Camões e Nelson, Nico Williams, Lamine Yamal, Pedri, são rápidos. Então você precisa ter uma marcação rápida. Porque se o Nuno, por exemplo, lá na esquerda, vai pegar o Yamal, se ele tomar um cartão logo nos primeiros lances da partida, já vai ficar pendurado. Aí você já viu como é que vai ser. Porque o Yamal, tem hora que você tem que parar ele na falta. Não tem milagre. Você viu o cara da França? Teve uma hora lá que o cara da França agarrou ele. Que ele ia no contra-ataque, ele nem reagiu. E o cara da França concordou. Porque tinha que parar. E outra coisa, hein? Mais uma vez a história do VAR. Mais uma vez. Eu achei que os 2 pênaltis, tanto da França como da Espanha, não foram pênaltis. Então, sabe, o VAR... Tá esse negócio, se você começa a ver em câmera lenta, parece que o cara tá matando o outro. Aí vai ver, não fez nada. Sabe, futebol é um esporte de contato. Eu não sei onde é que nós vamos parar. Daqui a pouco o cara respirou do lado do adversário, é pênalti, pô. Tanto é, eu não tive, lógico, a manha de fazer essa estatística aqui, não tenho nem condição para isso. Mas depois do VAR, a quantidade de pênaltis que tem no futebol é uma coisa absurda, entendeu? Então, eu acho que precisa ir devagar com isso. Eu acho que o VAR tem que ter uma nova regulamentação e parar de ficar vendo em câmera lenta, porque câmera lenta parece tudo. Então, os 2 pênaltis, tanto a favor da Espanha como a favor da França, para mim, não foram pênaltis. Então, fica complicado, né? Mas vamos ver, o jogo o Emílio confirmando, é às 16 horas? É às 4 horas. Isso. 4 horas, né?
Então, vamos acompanhar torcida grande contra a favor de Portugal. E vamos que vamos, né? Só para informar, Nelson, a França, o jogo da decisão do terceiro lugar está no intervalo agora. A França está ganhando a Alemanha de 1-0, tá? Aí, ó. Bom, Emílio, vamos falar dos grandes clubes portugueses, começando pelo Sporting. O Sporting recebeu mais uma graninha aí, 250 mil euros, pela venda do Paulinho para o Toluca. O Toluca foi campeão, então mais 250 mil euros nos cofres do Sporting. E beleza. O Benfica? E o Benfica? O Benfica, no contrato de venda do João Neves, se ele jogasse 70% dos jogos no Campeonato Francês ou na Liga dos Campeões, o João Neves tinha sido vendido por 60 milhões, mais 10%. Então, o Benfica recebeu mais 6 milhões pelo João Neves. São 66 milhões e, com certeza, nessa temporada que se inicia, os 4 restantes vão entrar também nos cofres do Benfica, porque o João Neves realmente é um belíssimo jogador. Já o Arthur Cabral foi vendido por Botafogo do Rio, 15 milhões de euros, 15 milhões, mas entre valor efetivo e metas a serem alcançadas. Já o tal de Dá, o lateral Dá, que acabou sendo comprado em definitivo pelo Benfica por 9 milhões, contrato até 2029. A Roma, a princípio, tinha colocado o valor, mas acabou cedendo. A FIFA definiu as sedes do Porto, de todos os clubes, mas em especial dos portugueses. Benfica fica na Flórida, e vai jogar no Grupo C, ao lado do Bayern de Munique, Boca Juniors e Auckland. Os 2 primeiros jogos contra Boca e Auckland serão em Miami, e depois o Benfica joga em Orlando. Aliás, em Miami e Orlando, os 2 primeiros jogos, respectivamente. E o último jogo contra o Bayern vai ser em Charlotte. Já vai ficar em New Jersey, localidade onde temos muitos portugueses. O Porto está no grupo do Palmeiras, Al-Ahly, Inter de Miami. Primeiro e último jogo do Porto acontece East Rutherford contra o Palmeiras e Al-Ahly, e o segundo jogo em Atlanta contra o Inter de Milão. O Porto também acertou com Al-Ahly a compra do meia espanhol de 23 anos, do Gabri Veiga, por 15 milhões de euros, 90% do passe, e mais 4 milhões em metas a serem alcançadas, contrato de 5 anos. Ele já vai para o Mundial agora, que inicia essa semana. E o Bruno Fernandes vai lá para a Arábia, Emílio? Olha, ele pensou, mas resolveu continuar no Manchester United, depois do Amorim encher paciências dele. Então, ele recusou a bagatela de 77 milhões de euros líquidos por ano, por 3 temporadas. E Nossa o Sport do Recife, que tinha trazido o Pepa, foi campeão português com o Pepa. Trouxe o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira fez 4 partidas, um empate, 3 derrotas, foi demitido, e o Sport continua na última posição do Campeonato Brasileiro. Já o veterano Esse Antônio Oliveira, viu? É o filho do Tony. É muito fraco. Já o Pizzi, 35 anos, que era do Benfica, estava no apoio do Chip, ganhou passe livre, assinou contrato com o Estoril até 2027. Outro técnico brasileiro, outro técnico português chegando no Brasil, trata-se do Rui Duarte. Ele vai dirigir a equipe de São João del Rei, o Atlético Clube, que está na 2ª divisão, mas está na zona de rebaixamento. O Rui Duarte já foi Farense, Trofense, Casa Pia, Braga e Marítimo. E a Federação Internacional de Judô resolveu fazer um acordo com a Federação Portuguesa de Judô, que devia mais de 100 euros. A dívida aumentou para mais de 1 milhão agora. Suspendeu a proibição de Portugal passar para participar do Mundial em Budapeste. Então, Portugal terá seus 7 atletas disputando o Mundial. E o canoísta português Fernando Pimenta sagrou-se campeão lá na terra dele, em Ponte de Lima, no Europeu de Canoagem, na categoria Short Race, que corresponde a 3,4 quilômetros. E, para terminar da minha parte, o Cristiano Ronaldo, numa entrevista
nessa sexta-feira, disse que recebeu inúmeras propostas de clubes que vão disputar o Mundial e, dentre elas, recebeu a proposta do River Plate. O Cristiano Ronaldo, na verdade, todo clube gostaria de tê-lo lá, mas é complicado, né? O jogador, primeiro que é uma grana preta, né? Segundo que é complicado, né? O jogador participa desse campeonato, depois vai embora, tal. Então, acabou não acertando, pelo menos por enquanto, com nenhum clube, né? Parece que tinha uma conversa também com o Fluminense. Essa vírgula no ar. O Fluminense parece que estava conversando com o Cristiano Ronaldo e o Palmeiras também. Então, sei lá. Mas é complicado, né? Ele vai vir para jogar na Portuguesa, a Série D, vocês vão ver. Nós já temos o Cristiano, só que não é o Ronaldo, né? Precisando do Ronaldo para ajudar, viu? Porque o Cristiano está devendo, viu? Mas é isso aí. Bom, mais alguma coisa, Emílio Camões, do futebol português? Da minha parte, não. Ô, Nelson. Fala. Em que você vai votar nas eleições do Benfica? No Noronha ou vai deixar no Rui Costa mesmo? Olha, Camões, eu não sou sócio do Benfica, então eu não vou votar em nenhum. Eu não conheço esse Noronha. Eu acho que o Rui Costa está fazendo o seu trabalho lá, eu acho que um bom trabalho até. Não concordo com algumas coisas lá, como, por exemplo, com o técnico Bruno Lage. Eu não gosto dele, eu acho ele um treinador fraco. Acho que o Benfica mereceria um treinador melhor. Porque tá uma briga danada, rapaz. Nossa Senhora. É mesmo? Até aquele humorista Ricardo Pereira lá tá no meio, tá se metendo lá no meio. Mas e olha que as eleições só vão ser em outubro, rapaz. Mas começou uma brigaiada danada no Benfica. Olha, as contas do Benfica foram reprovadas essa semana. O orçamento foi reprovado, exatamente. E para terminar, Nelson Emílio Lourenço, olha, o Sporting ontem acabou ganhando a taça de handebol em cima do Porto de novo. O Benfica, no Hóquei em Patins, foi eliminado, não vai para as finais pelo Hóquei de Barcelos. E o Porto e o Sporting foram para prolongamento 5-5, vai ter mais um jogo. E para ver quem que vai disputar a final, aliás, para ver quem vai disputar o campeonato do Hóquei em Patins com o Hóquei de Barcelos. Olha só. Esse ano o esporte, esse cabelo, bigode, cílio, sobrancelha, falta o que mais? É o que eu ia falar, Emílio. Você tirou daqui. Que ano do esporte, hein? Pelo amor de Deus, só não ganhou a taça da Liga aí, né? Mas, exatamente. Não dá para ganhar tudo, né? Realmente um ano maravilhoso para o esporte e um ano meio complicado aí para o Benfica. Não é à toa que está essa briga toda aí nos bastidores. Vamos ver, né? Até outubro tem muita lenha para queimar. Vocês falaram dos candidatos, eu vi esse Noronha falando. Sabe aquela personalidade que você vê que não tem para dirigir um clube? É o Noronha. E já a oposição já está dizendo que o Noronha é testa de ferro do Luiz Vieira. Ai, meu Deus do céu, que coisa, hein? Vamos ver. O Rui Costa é uma personalidade muito respeitada lá no Benfica, né? Vamos ver. E por falar em vitória, que não dá para ganhar tudo, mas quem se deu bem, ganhou a vaga na Liga 1 foi o AVS SAD, que manteve-se na Primeira Liga. O jogo foi no domingo passado, no domingo à noite, né? É verdade. Portugal, e o Vizela empatou 2-2 com o AVS SAD. O AVS já havia ganho por 3-0 no jogo de ida. O AVS se mantém na Primeira Liga e o Vizela vai tentar de novo na Segunda Liga. Já lá na Segunda Liga... O presidente do Vizela pediu demissão. Desculpa, Luiz. Pede demissão porque tá feia a coisa lá. Já na Segunda Liga, o Belenenses não conseguiu manter a vantagem que havia conseguido no jogo de ida, havia vencido por 2-1. No jogo de volta ontem, no domingo passado, no finzinho da tarde, perdeu o jogo por 1-0. Com esse resultado, houve a necessidade de um prolongamento, né?
uma prorrogação. Na prorrogação, o Paços Ferreira fez mais um gol, resultado final 2-0, e o Paços de Ferreira se mantém na segunda liga, e o Belenenses vai tentar de novo no ano que vem, ver se consegue voltar aí para subir de novo aí para a segunda liga, tentando uma recuperação, né, Nelson? Aliás, o Camões tinha cantado a bola, né? Que aquele golzinho do Paços de Ferreira em Belém poderia fazer a diferença e fez. Fez toda? Fez toda a diferença. Eu vi um pedaço desse jogo aí. Sabe aquela história do Luxemburgo? O medo de perder tira a vontade de ganhar. O time ficou recuado o tempo inteiro, acabou tomando um gol, aí na prorrogação toma mais um gol e vai embora para casa já com moral baixo e tal. Fica difícil. O time que quer, tem objetivo, tem que resolver a parada, sabe? Então, o Belenenses enfiasse uma sacolada aqui em Belém, metia 3-0, ele já ficava sossegado. Ah, não, tomou um gol, aí foi lá para Paços de Ferreira. E, infelizmente, para quem gosta do Belenenses, obviamente, né? Belenenses, mais um ano de terceira divisão, a exemplo da Acadêmica. Pelo amor de Deus. Lamentável, mas vamos ver. Mas quem está feliz são os times que subiram para a terceira liga, né? O Vitória de Guimarães B e o Lusitano Ginásio Clube lá de Évora vão decidir o título do Campeonato de Portugal no próximo sábado, lá no estádio do Jamor, às 17 horas, horário de Portugal, jogo único decidindo quem é o campeão do Campeonato de Portugal. Mas quem está feliz também é o Amora Futebol Clube, lá do Seixal, em Setúbal, também subiu, conseguiu a sua vaguinha na terceira liga, e o União Esporte Clube Paredes, lá da região do Porto, também conseguiu a sua vaguinha. O ano que vem vai disputar a terceira liga, vai brigar lá com o Belenenses. Olha aí, Nelson, o Belenenses vai ter companhia de peso aí, difícil. O pessoal vem motivado. Aí, mais concorrência aí, hein? Mais concorrência. Meu Deus do céu. Ô, Lourenço. Que coisa absurda. Fala, Camões. Só para dar o último pitaco. O Amora que já andou na primeira divisão. Olha aí. Lá da freguesia de Amora, no Conselho do Seixal, no distrito de Setúbal. O negócio, lá pertinho de Lisboa também, né? O negócio é tranquilo, mas times lá do norte também, né? O Paredes é do Porto, lá da região do Porto, né? Guimarães. Lusitano Ginásio Clube, mais conhecido como Lusitano de Évora. É isso aí. Legal, hein? Time de Évora, muito legal. Bom, vamos acompanhar, né? Aqui no Navegar é Preciso, você fica sabendo de tudo do futebol português. Um grande abraço, Emílio, um grande abraço, Camões, vamos torcer para Portugal. Só para completar, esse ano o troféu 5 Violinos vai ser disputado no Jamor, porque o Sporting está em obras para ampliar a capacidade do estádio do Alvalade. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí, sportinguistas. Quem é o jogador que mais fez gols aí nos últimos 30 anos aí? Quem é, hein? Do esporte? 30 eu não diria, mas uns 40, 50 Peroteu. Peroteu. O cara é incrível. Nos últimos 30 anos, Jardel. Não é. O Jardel ou o Iazaldi estão ali, ó. Acho que foi o Iazaldi. Não. Na verdade, foi o Iazaldi. Não, Peroteu. Não, eu vi uma pesquisa, o primeiro é o Lee Edson, o segundo é o Gyökeres, o terceiro é o tal do Bas Dost, o quarto é o que você falou aí, o quarto é o Pote e o quinto o Jardel. Eu vi uma pesquisa na internet aí. E o Peroteu, o cidadão Peroteu, ele tinha uma média de 1,7 gols por partida. O cara era um demônio. Esqueceram do Iazaldi. Aí tem o Iazaldi aí. Mas olha, histórias do futebol. O Peroteu supera todos. Que era angolano. Ele fazia parte, como o Emílio falou aí, dos 5 violinos, né? Que é a época que meu pai acompanhava o esporte e, logicamente, passou a ser torcedor do esporte. Então,
É isso aí, minha gente. Domingo tem mais futebol português. Um abraço, Emílio. Um abraço, Camões. Tchau. Tchau. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lusa do Canindé, Nelson, ontem começou a Série D, hein, Nelson? Porque, olha, você vai comentar aí os detalhes, nós vamos aqui destrinchar um pouquinho, apesar do horário aqui, mas faça necessário alguns comentários. E antes de você começar os seus comentários, eu queria mostrar um lance aqui pro pessoal. Logo no comecinho do jogo, 3 minutos. 3 minutos de jogo. 3 minutos de jogo. O número 5, né, do Nova Iguaçu, dando um soco na nuca do Biazos, dentro da área do Nova Iguaçu. Era lance para pênalti e expulsão. Cartão vermelho. Olha aí o cidadão. Brincadeira, né? Um maloqueiro, um desqualificado, para não falar outra coisa, que a gente está aqui no ar, né? Mas ele é um grandíssimo, né? Então, esse cidadão aí é um maloqueiro, desqualificado, tem mais cara de jogador do Comando Vermelho do que do Nova Iguaçu. Aliás, demonstrou já na semana passada que é um timinho desqualificado mesmo, tem que nem jogar a Série D, para começar. Porque, olha, não tem condição. Você vê que é um time que veio aqui para bagunçar, e como você falou bem aí, bem-vindo à Série D. Porque esse jogo foi jogo característico de Série D. Né? Agora, o Biazos, já que não tem VAR na Série D, o Biazos devia ficar pianinho, né? E durante o jogo, sentar a mão na orelha desse cidadão aí, ou no fígado dele, entendeu? Porque o Biazos é bem maior que ele. Mas não, o Biazos entrou na pilha do cara, né? Então, o que acontece? A Portuguesa acabou se dando mal, porque ficou sem o Biazos durante o jogo e vai ficar sem o Biazos por mais jogos aí. 1 ou 2 jogos. Porque depois que ele foi expulso, ele partiu para cima do jogador desse idiota aí, desse Fernandinho, se eu não me engano, número 5, que o banana do juiz não expulsou, certo? Ele expulsou outro cara que veio agredir o Biazos, mas ele não expulsou esse Fernandinho aí, um verdadeiro maloqueiro, entendeu? Que pela Série D afora aí, eu espero que ele encontre um cara mais louco do que ele. Porque ele fazer isso, com 3 minutos de jogo, já é tipo assim, eu vim aqui para causar, eu vim aqui para tumultuar. Porque na bola, eles não teriam condição mesmo de ganhar da Portuguesa. São muito ruins, são fraquíssimos. Time horrível. Na semana passada, Lourenço, nós falamos, analisando o jogo lá de Nova Iguaçu, nós falamos, não, a Portuguesa vai passar um caminhão nesses caras aí, se bobear vai ter uma goleada. Agora, o que me preocupa, Lourenço, curiosamente, depois que mudou o presidente da CBF, pode ser que seja uma coincidência ou não, a Portuguesa começou a ser roubada. Foi roubada lá em Nova Iguaçu e ontem teve vários lances que, olha, é sempre aquela velha história da Portuguesa. Na dúvida é contra a Portuguesa. Então anulou um gol para mim legítimo,
né? Anulou um gol de cabeça lá do Biaso, normal. E outros lances muito duvidosos. E a Portuguesa, na verdade, acabou tendo a sorte de esse gol aí que nós estamos vendo. O zagueiro, pelo amor de Deus, né? Passa no caixa. A bola já estava na mão do goleiro. O goleiro tem que... Não, a bola já estava na mão do goleiro, né? O goleiro já estava posicionado. O Iago Dias lançou não sei para quem. Ele deu sorte, né? Porque a Portuguesa, até durante a transmissão, o Jorge Nicola comentava que a Portuguesa no segundo tempo não tinha dado um chute no gol. Era o Cauê, É. O Cauê que estava vindo lá na esquerda. Então, mas estava longe, a bola não ia chegar nele nunca. Não. O cruzamento foi muito, com todo respeito ao Iago, foi mal, né? Ele quis Péssimo. segurar a bola. Vai pra dentro da área, meu amigo. Vai pra dentro da área, Exatamente. fazer alguma coisa, né? O lance foi o Aí, ó, Portuga, vai lá. aliás, se foi Vai muito pra bem dentro no da jogo. área. Tá bom. Em vez dele abrir, ele devia correr em direção ao gol. É o que você falou, tentar o gol ou tentar um pênalti, alguma coisa assim. Mas graças a Deus, a Portuguesa... graças a Deus a Portuguesa ganhou com esse gol aí. Aliás, ontem foi com a camisa certa, né? A camisa da batalha de Jubarota. Porque ontem foi uma verdadeira batalha. E esses caras do Nova Iguaçu, é que a gente, né? O coração fala mais alto, mas a vontade que eu tinha que fechasse um pau ali, entendeu? Que a torcida invadisse e desse um cacete naqueles mas caras aí a lá. Portuguesa ia ficar com o Mas estádio ia ser interditado, prejudicado. É lógico. e aí, né? Isso a gente tá falando como torcedor, né? Louco, né? Não tem nada a ver. Mas que eles mereciam levar um cacete ali na saída do vestiário, eles mereciam, viu? Porque é um timeco, tá? Timinho de várzea que veio aqui para tumultuar, né? O futebol, hoje em dia, não tem mais espaço para esse tipo de coisa. Não tem. Tanto é que já acabamos o primeiro turno, aí a gente vinha comentando, né, Lourenço, semanalmente, que Série D já mudou o perfil. É bola no chão, tem tática, tem jogar, sabe? Agora vem esses caras aí com esse tipo de coisa, sabe? Negócio que não cabe mais no futebol atual, não cabe mais. Né? Enfim, o Nova Iguaçu está onde ele merece, está lá em penúltimo lugar, e a Portuguesa está lá onde merece, que está em primeiro lugar. Abriu 5 pontos do segundo colocado, a Portuguesa está cumprindo aí com a sua obrigação, ou seja, ganhando jogos em casa, que é importante, 3 pontos sempre em casa, ganhou um jogo fora e outros empates, então a Portuguesa só perdeu lá para o Diadema, lá para o Água Santa, que ontem ganhou fora de casa, né, contra o Maricá, se eu não me engano. Então, ganhou de 1-0, e aí a Portuguesa bem na tabela, mas eu volto, né, a minha preocupação, eu estou de olho, porque eu considero que a Portuguesa já está classificada. Matematicamente ainda não, obviamente, porque tem muito jogo ainda, mas o que me preocupa é a tabela geral. E na tabela geral, a Portuguesa está em 6º lugar, né, com um aproveitamento de 70,8%, junto com o Ceilândia e com a Inter de Limeira, que ontem ganhou de 5-1, uma coisa assim. Então, é essa tabela que me preocupa, sinceramente. Porque chega lá na frente, os times vão começar a se enfrentar no mata-mata. Então, aí é importante a Portuguesa estar bem na tabela geral. Para quando tiver que pegar aí um Asa, um Santa Cruz, um Joinville, uma Inter de Limeira, tal, que jogue em casa. Portuguesa ainda pode ser ultrapassada pelo Joinville, que ainda joga hoje. Ele pode ir a 19 e passar a Portuguesa. E só. Então, e o Santa Cruz não jogou ainda, mas o Santa Cruz já está acima da Portuguesa. Então, vamos ver, vamos acompanhar. Ontem, quero tirar o chapéu aqui para o Cauã, viu? Porque a hora que o Biazos foi expulso, a Portuguesa passou sérios problemas, estava à beira de tomar o gol. Ele sacou o Luciano. Me preocupou, porque ele deixou, na hora que foi expulso, já tinha que recompor. Ele achou que os laterais iam conseguir. Foi um Deus nos ajuda.
3 lances horríveis, quase que o Nova Iguaçu. Você viu? Se fosse um pouquinho melhor o Nova Iguaçu, um pouquinho, já tinha feito o gol ali naqueles minutos em que a Portuguesa ficou só com o Gustavo Henrique ali no miolo da zaga. A gente sabe que a zaga da Portuguesa vinha tomando gol todo jogo e com um zagueiro a menos, era fato que a pressão ia acontecer. Então, ele demorou muito. Tinha que cair, o goleiro tinha que cair, faz cera pro cara poder entrar, pô. Não fica querendo jogar. O Cristiano saiu meio chateado, xingando e tal, mas o Cauã fez certinho. Tinha que arrumar o posicionamento da zaga, não tinha como. Tinha que arrumar o posicionamento da zaga, né? E a Portuguesa está começando, você vê, terminou o primeiro turno, a Portuguesa já tem uma série de jogadores contundidos, né? Então, o Igor Torres nem no banco ficou, né? Eu não entendi por que ele não ficou. Será que tá machucado também? Nem no banco? Estranho, né? Eu também achei estranho. Eu não fui atrás da informação para saber por que ele não jogou, nem no banco ficou, mas a gente já tem muitos contundidos. É Lohan, é o teu primo lá, o De Paula, já tem o lateral lá que tá faz um tempo lá machucado, tem o Robson, o Tauan, o Thales, né? Ou seja, tem muito jogador aí com contusão, né? Mas parece que amanhã ou na terça-feira deveremos ter 2 anúncios aí, né? 2 jogadores, um lateral direito e o meia, né? Um atacante, um meia atacante, né? Vai vir no lugar do Rildo, né? Que foi embora. Vamos aguardar aí, porque precisamos de reposição aí. Tá muita molecadinha aí. Ontem no banco tínhamos acho que 3 jogadores do Sub-20 compondo o banco. Então complicado isso daí. E a Portuguesa precisa parar de ficar se preocupando. Dentro de campo, a Portuguesa tem que jogar bola. Tem que parar de se preocupar com a arbitragem. Tudo bem que depois eu vi o lance dos 3 minutos que o Biazos tomou o soco pelas costas, logo no início do jogo, já começou a ficar ali pilhado, o clima ficou pesado ali. Mas o juiz é fraco, o juiz do Tocantins, mais um juiz fraco que invertia faltas. Os lances polêmicos, ele é muito ruim, e os bandeirinhas aqui de São Paulo também não ajudam. Eles não são ruins também. Esses aí de ontem, fracos, porque não tiveram peito de falar para mostrar que foi na cara do bandeirinha lá, saindo dos 3 minutos iniciais. O bandeirinha tá de olho nisso daí, tá voltando a zaga. O cara deu um puta de um soco no cara e ele não fala nada. Então, é um absurdo. E outra, né, Lourenço? O pior foi o bandeirinha anular o gol da Portuguesa. Não tem nada, amigo. Na dúvida tem que dar o gol. Então, esse é um detalhe. Pelo lance aqui nas imagens não dá para ter uma conclusão assim. Parece que está realmente um pouquinho adiantado, parece. Mas é difícil. Agora... Mas vai ficar sempre nessa? Na dúvida é contra a Portuguesa? Então, mas complicado, né? O pênalti o suposto pênalti em cima do Everton, né? No primeiro tempo lá, eu achei que ele forçou. Sim. Também se fosse com coisa, talvez não desse. Mas no segundo tempo teve um bração aberto do zagueiro. Cara de pau. O juiz não deu nada. E o bandeirinha aqui, que estava correndo junto aqui na lateral, perto do banco da Portuguesa, foi na cara dele, meu. Na cara dele. O cara com o braço aberto. Se tivesse... Exatamente. O ar veio aí para... Tem muita dificuldade, que aumentou a quantidade de pênalti, não sei o quê. Pô, mas com certeza, se tivesse VAR, tem que marcar, porque o cara, meu, ele abriu, ele aumentou a área de contato do corpo dele. Foi descarado, um lance descarado. E o cara não deu absolutamente nada. Então, se no primeiro eu fiquei achando que o Everton deu uma forçação de barra, nesse aí foi escandaloso. Não, então... A Portuguesa, Lourenço, precisa mandar lá. Semana passada mandou uma reclamação formal para a CBF, não sei o quê. Mas
precisa mostrar esses lances aí, que nem esse soco na nuca do Biazzo, tem que servir de base para atenuar o possível quantidade de jogos que ele vai pegar por ter brigado com o cara depois que foi expulso. Porque é um absurdo, tem que denunciar esse cara do TJD também. Se o Biazzo vai ficar fora, esse cara vai ficar também, pô. É impossível não ser colocado uma penalização para esse cara do Nova Iguaçu. É um absurdo isso. Não, realmente, olha, eu vou te falar, viu, Lourenço? Tem mais que ir lá mesmo reclamar, porque se o Biazzo tomar, 2, 3 partidas, eu não sei quem é que vai jogar lá. Sinceramente, o Robson ainda não está em condições de jogo. O Dutra vai ser o jogador. É ele. Vamos ver, né? É complicado, viu? Mas pelo menos ele é canhoto, né? Ele é canhoto, joga ali, é a posição dele, né? O próximo jogo da Portuguesa é contra o Pouso Alegre, é isso? Pouso Alegre, sábado que vem, às 16 horas. Aqui o horário tá antigo, 17, já anteciparam 1 hora também. Melhor, né? A Série D começou, né? 16 horas do jogo, lá em Pouso Alegre. Aliás, Lourenço, a gente já vem falando isso desde o começo do campeonato. Eu não sei porque que a Portuguesa está jogando às 17 horas. Mais uma vez, muito pouca gente no Canindé, hein? Sinceramente, a torcida Portuguesa tem que participar mais. A Portuguesa está em primeiro lugar. Muitas vitórias, só perdeu um jogo. Está invicta aí já há algum tempo. Sabe, a torcida tem que colaborar. Senão fica difícil mesmo. Daqui a pouco os caras começam a vir e falar, pô, acho que nós fizemos um mau negócio aqui. Pô, 1.900 pessoas no estádio. Tá certo que tá um dia feio, mas sempre tem uma desculpa. Festa junina, né? Tem muita festa junina ontem em São Paulo inteiro. Pior que tem. Oi? Pior que tem muita festa junina nessa época. Pois é, então, sabe, tem que ver a apresentação do filho, do netinho e tal. Eu entendo perfeitamente. Mas tá na hora da torcida portuguesa comparecer mais. Tá na hora. No mínimo 3.000 pessoas no Canindé, no mínimo. Vamos lá dar uma força para a Portuguesa para chegar com moral. Esse jogo de ontem foi muito... Eu acho que valeu pelo resultado e pela luta, né? Então, anima aí o pessoal. E deixar os parabéns pro pessoal da Lusa TV aí, que cada rodada tá melhorando aí a transmissão, a qualidade tá ficando melhor, eles estão aprendendo aí com as rodadas aí, os lances estão sendo bem captados, transmitidos, só precisa dar uma melhorada na internet. A internet do Canindé continua deixando a desejar, viu? Olha, agora eu vou te falar, eu acho que isso está contribuindo também para o torcedor não ir, sabe? Sinceramente. Tinha 6 mil, teve uma hora lá que bateu mais de 6 mil pessoas. 9 mil pessoas vendo o jogo. Então é o seguinte, eu sou do tempo para escutar o jogo numa qualidade péssima lá do Armando de Barros, você tinha que pôr bombril na antena, ficar ouvindo de ponta cabeça para tentar ouvir. Então hoje, com essa facilidade toda, muita gente deixa de ir no estádio, né? Lamentável, mas eu acho vamos ver, sábado que vem tem mais, Lourenço. É questão de jogo dentro de casa, talvez não transmitir só quando for fora de casa, né? Uma boa ideia, viu? Uma boa ideia. Jogo em São Paulo não tem transmissão. Não, tem a transmissão para fora de São Paulo. Para fora. O problema é como fazer isso, você restringir no YouTube, que é onde passa. Não tem, eu acho que não tem como fazer isso. Você entendeu? Você fala, mas a TV do Nova Iguaçu ia transmitir. É que eles não têm, né? Então eles não iam transmitir. Mas, por exemplo, Pouso Alegre tem. Então o Pouso Alegre vai transmitir provavelmente a imagem para nós aqui, no sábado que vem. Então, se a Portuguesa não transmitisse o jogo do primeiro turno para nós aqui, como é que ela ia gerar a imagem e sem o cara conseguir? Ele ia transmitir na TV do Pouso Alegre e eu ia entrar aqui e assistir da TV da Pouso Alegre. Você entendeu?
Então, faz o menor Bom, sentido. vamos ver, semana que vem. difícil. Não dá para restringir. Vamos torcer para a Portuguesa continue nessa toada aí. O Cauã tem uma semana aí para arrumar um time aí. E vamos que vamos. Isso aí. É isso, né, Lourenço? 11h27 da manhã aqui, já extrapolamos o horário aqui muito. Vamos aos aniversários da semana. Hoje o Luiz Pereira fazendo aniversário, parabéns para ele. O Luiz Fernando, dia dos Luizes hoje, hein? Luiz Fernando, primo do Emílio, também fazendo aniversário hoje. Amanhã meu primo Silvio, meu cunhado Adilson. No dia 10, na terça-feira, 25 anos do Navegar é Preciso, parabéns para nós, dia de Portugal, Camões das comunidades portuguesas, um quarto de século, que coisa. Na sexta, dia 13, o Antônio Quintal também fazendo aniversário, e no sábado, dia 14, o tio Zé também fazendo aniversário, José Souza, parabéns para ele, para você aí do outro lado da telinha, tá fazendo aniversário esta semana, um grande abraço. Felicidades para você também. E estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, mandando abraços a todos que se conectaram com a gente. O Alberto Miranda, a Angela Gonçalves, o Antônio Carlos Caldeira, o Arthur Cabreiro, o Carlos Fernandes, a Carolzinha Marques, o Edivan Rodrigues, o Fernando Antunes, a Gasparina Rodrigues, o Gustavo Paulo, o Joaquim Pereira, o Jorge Rosmaninho, José Maria Souza, a Maria de Jesus Amaral, o Maurício Mazzoli, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Roberto César, o Roberto Fernandes, o Virgínia Amaral, a Vitalina Costa, mandar um beijo para minha esposa Grace, a dona Fátima, a Ariane, a tia Lena, a tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel Thiago, dona Marilene, seu João, o Sidney, a Fátima, o Sabel Duarte, meu tio Lili, minha tia Maricia, a Amélia, a Bruna, a Fernanda e o Neto. Hoje tem festa lá no Arouca. O Orlando, a Rosa, a Esther Sangalho, o Leonardo, a Simone, o Felipe, o Vinícius, o Albano, o Márcio, minha padrinha, a Dona Maria, o Cristian, a Raquel, a Elisa, todo mundo ligado no Navegar é Preciso. É isso aí, Lourenço. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e a equipe do Navegar, eu, Lourenço Emílio, que financio por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, democráticas e espontâneas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo, a partir das 10 horas, ao vivo no facebook.com/Grupo Luzanetti. Você pode ver esse e outros programas também no YouTube. É só dar uma busca lá para o programa Navegar é Preciso. Um bom domingo a todos, um beijo no coração e tchau! Tchau! Luzanetti. Luzanetti.